Boa tarde, moçada do canal TCI Bases BR. Marcelo aqui de novo, como prometido. Eu estou trazendo informações conforme me pediram, tá? Este vídeo de hoje, ele é chamado de dicas e orientações, né? E traz uma informação muito importante, que TCI não é PBX espiritual, tá? E eu vou explicar isso no decorrer desse trabalho. Se eu baixar os olhos aqui eu fiz uma planilha aqui embaixo e tá tudo aqui para me poder ir acompanhando, né, as perguntas que vieram de muitas pessoas. Deixa eu colocar a cadeira um pouquinho mais para cá. Isso. Então vamos lá. Me perguntaram, né, se precisa ser espírita para poder fazer transcomunicação. Resposta: não. Mas tem um porém. Precisa primeiro conhecer o mundo espiritual, né, como ele funciona. E o maior relato que nós temos até hoje, dentro de toda a literatura, né, é a decodificação de Kardec. Então, tem vários livros dos espíritos, que trazem ali um relato que para nós é verídico, porque a gente vive essa situação e não tem conotação religiosa, tá? Sempre eu vou colocar isso. É uma conotação que eu vejo de cunho científico, tá? Embora só as provas começam a ser mostradas agora, de um tempo para cá. Há um tempo atrás, o Juliano Posati chegou a soltar um documentário mostrando das atividades que aconteciam na Europa, né? E agora começa tudo de novo, só que de uma maneira muito mais intensa, muito mais verdadeira, né? E basta ver o trabalho que está sendo desenvolvido aqui no canal. Então aí vieram me perguntar, precisa ser espírita para poder fazer transcomunicação? Não, a resposta é não. Mas precisa ter conhecimento mesmo, ok? Para poder entender o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então não é uma coisa assim tão simples quanto, né? Que tipo de equipamento eu uso? Simples, um computador, né? Microfone. A estação ela tem uma mesinha de som, né, para poder amplificar com alguns adendos, né, para poder amplificar o microfone, para poder fazer a captação. Por onde vem essa captação, né? Então vamos ver se eu consigo passar essa informação. Todo corpo humano tem um campo chamado campo magnético, e esse campo magnético está ligado à pineal. E isso faz uma combinação perfeita para ser o motivo da canalização da onde vem essas mensagens, tá? Então isso é um dos segmentos. O outro, o campo magnético, né, como eu falei. Então esse campo magnético ele está dentro do celular, está dentro do telefone, ele está dentro do computador, tudo gera campo magnético. E ele é uma combinação perfeita, né, de campos que se agrupam para a gente poder fazer a canalização via microfone. Então, quanto melhor o equipamento, melhor a gravação. Quando eu diz equipamento, nós somos parte desse equipamento, né? Então nós temos que estar muitíssimo bem para poder fazer a transcomunicação, porque senão nada vai acontecer. Esse é o princípio básico de tudo. Não há grandes investimentos a princípio para poder se ter o início para querer ser um transcomunicador, né? Mas existe muito trabalho após ser aprovado em primeiro estágio como transcomunicador, que é o que eu vou passar agora. O que devo fazer se der certo? Então vamos lá, vamos supor que você tem lá seu computador, né, bonitinho, não tem microfone, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Você tem tudo básico lá dentro. Só coloca um software lá dentro que faça a gravação, faça a captação, uma boa captação, né? E depois saiba trabalhar corretamente no áudio. Tudo isso eu vou depois explicar pausadamente
como que vocês fazem, qual é o programa, que tipo de microfone, se você tiver condições de poder comprar uma mesinha de som, que tipo de microfone, enfim, até mesmo se você não tiver condições, eu vou explicar pausadamente, né, na página do site, vai estar lá, que é a parte de tecnologia, explicando passo a passo. Né? Existem várias técnicas, né, sendo aplicadas. Antes vinha por rádio valvulado, era o que tinha no momento, né? Depois entrou o telefone, aí entrou o celular, né? O celular ainda é válido, ainda quando o celular é de uma boa marca para saber fazer a parte de tecnologia, a parte de cabeamento, né? Cabeamento não fino, um pouco mais grosso, um bom cabo, tudo isso interfere, vocês não têm ideia, né? Aterramento, aonde fica o computador, porque a parte elétrica traz chiado, muito chiado, né? Na hora de você estar captando, ela cria assim, um campo imaginário, que é o campo magnético, né? E o computador, o microfone acaba pegando tudo isso, né? Absorvendo e jogando para dentro do arquivo, e depois para poder fazer a parte de limpeza fica muito difícil. Como eu disse, eu não uso, né, de forma alguma, já tentei e não deu certo, fonemas, fundo branco, fundo isso, fazer chiado, usei frequências, 1000 Hz, 1200, 95, 97, 975, enfim, todos os tipos de técnicas que foram me passadas, né, por eles e por nós aqui, alguns outros desenvolvedores, eu apliquei para poder chegar nesse ponto que no fundo é o mais simples, é o mais viável, né? Mas para chegar nesse viável houve uma mudança, uma retífica, né, em mim. Eu posso dizer assim, eu disse ontem no outro vídeo que a reforma pessoal, né, a reforma da aceitação, do comprometimento junto a eles é uma coisa assim intensa, extensa e de responsabilidade, né? Tanto que eles colocam, não existe grande responsabilidade, a sua responsabilidade simplesmente ela está ampliando. Então é um ponto de pensar deles, né, que eu adotei para mim. Então tudo que é mais e menos foi cortado da minha vida, ou você tem ou você não tem. Ou você ama ou você não ama, ou você tem responsabilidade ou você não tem responsabilidade. Ela pode ser ampliada? Sim, ampliada porque eu agreguei mais coisas à minha vida para poder fazer esse trabalho. Então eu somei mais uma atitude com responsabilidade para que, né, desse certo esse trabalho. A questão é se todos podem fazer a transcomunicação. Pode. Qualquer um pode fazer. Se vai dar certo, já não sei. Por que tem essa diferença entre um dar certo e o outro não dar certo? Primeiro, a sua casa, o ambiente onde você está. Isto é propício a dar certo ou não dar certo. Outra situação é de você ser simplesmente um curioso ou não. Ou você está partindo porque você teve um chamado, você teve uma intuição para que você praticasse a transcomunicação por algum motivo. Eu acredito que boa parte dos transcomunicadores veio pela dor, né? Pela perda de um ente querido. E aí tentou falar com ele via transcomunicação, né? Que é um trabalho conhecido que todo mundo tenta fazer e que é errado, completamente errado. Uma coisa ficou muito bem certa, né, muito bem definida nesse trabalho todo. Transcomunicação, ou TCI, não é PBX espiritual, ok? Não é crime. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo se aqueles que já fazem ou aqueles que pretendem fazer, né, chegar lá e falar, o espírito está aí, né, o Zé, ai, meu marido, meu pai, isso aqui, eu coloquei o nome qualquer, tá? Ai, ele está aí, eu queria falar com ele, tenho tanta saudade. Bom, você veio com lástimas, você veio com peso, você veio com saudade, você veio com rancor, você veio com tudo. Desculpa, não vai dar certo, né? Dá errado. Agora, se você for com um cunho
de conhecimento para você ampliar a sua consciência com base em estudo, aí a coisa muda. Eles vão dar sim um parecer para você, vai dar uma liberdade durante um determinado tempo, 1 ou 2 ou 3 ou não sei quantas tentativas que você estiver ali fazendo, né? Trabalho mesmo, tentar não é fazer, tentar é planejar e não executar. Eles pensam também assim, quer fazer? Então vamos fazer, não ficar no tentando não, que não funciona. Aí eles vão mostrar que eles estão juntos, mas não na proporção de você estar acessando um PABX espiritual. Eu vou repetir isso daí várias vezes, tá? Para ficar bem gravado. Vocês entram em contato com uma estação. Qual o nome da estação? Não sei. Eu não sei o nome de nenhuma das estações. Não me preciso saber o nome das estações. Eu não sei o nome de nenhum contatado que eu tenho feito, que eu tenho ouvido. Não precisa, não há necessidade. O fenômeno já está acontecendo. Eu sei, ele é palpável para mim em função dos arquivos do que está acontecendo. Eu vejo que tem o pessoal que fala na Estação Luz, Rio, não sei das quantas, tal, bota nome nisso. Isto é mero ego, desculpe, não é o que eu estou falando. É ego, estou falando com tal estação. Não, você está falando com espíritos que você não sabe se são encarnados ou desencarnados. Só isso, é bem prático mesmo a situação, né? Então, vale-se pelo contato. Se você for positivo, comece a respeitá-los, né, porque é a base de tudo, o respeito. Eu vou repetir isso também inúmeras vezes. E aí você vai conseguir desenvolver. Eles vão vir para você, né, por intermédio da intuição, e vai te mostrar um caminho daquilo do que você deve estudar, daquilo do que você deve aprender, daquilo do que você deve se moldar, né, perante a você e perante a sociedade. Existe uma transformação pessoal muito grande a nível de responsabilidade, sempre, né? Eles não brincam de forma nenhuma com esse tipo de trabalho. Basta ver que quando foi proposto para mim, foi proposto com critérios. E quando se fala em critérios, se fala assim normas. Normas com protocolos, coisas a serem superadas, a serem resgatadas, a serem resolvidas, porque tem que vir limpo, verdadeiro, né? Brincam comigo, falam assim, você não vai querer saber o número da Mega Sena? Não, porque olha, estou cansado de ouvir aqui esse tipo de pedido, parece brincadeira. Falei, que isso? Falei, é verdade, né? Então eles acabam brincando com o seu grau, como você está perante a máquina, perante o seu trabalho de transcomunicação. Se você vem com um tipo de intenção, eles sabem qual é, está mapeado, e eles vão te responder na mesma altura, igualzinho. Então, se você veio na curiosidade, eles vão te jogar uma curiosidade. Se você vem na palhaçada, eles vão te responder na palhaçada, né? E é assim mesmo. E eles não estão errados, não. Até mesmo de inventar situações. Eu sou eu que estou aqui, isso, aquilo. Eles fazem sim isso. E fazem com todo o critério verdadeiro e com autorização para poder mexer com você. Né, para saber até onde você vai, caso você algum dia conseguisse falar com um ente querido que estava ali do outro lado. Há canais que são sérios e conseguem esse acesso, mas o operador, ele é sério, né? Ele vê a dor da pessoa que está pedindo e ele tem a ligação e tem o acesso, tem a permissão da espiritualidade de modo geral, espiritualidade do bem, tá? Então, que fique bem definida. Quando se fala em espiritualidade, eles colocaram a teoria qual? Porque nós temos os dois lados. Você escolhe qual que você quer. Eu quero o do bem, então seja bem-vindo. É bem assim, né? Então eu estou sendo muito claro, muito honesto, que eu não tenho muito o que esconder no canal e eu tenho mais. Eu me propus a ajudar. E assim eu vou fazer de maneira muito clara, muito óbvia a situação. Então eu dei um parecer agora do seu comportamento que você tem que ter. Se a sua casa está atravessando alguma crise por algum motivo, tem problema de drogas, tem problema de bebedeira, tem problema, alguma coisa que seja negativo, esquece, não faz porque não vai dar certo.
E se aparecer alguma voz, entendeu? Alguma coisa ali sendo relatada, não são eles. Pode ser até um espírito zombador que vai vir e vai entrar na tua frequência porque ele deve estar colado em você. Mais ou menos isso em função do que você é perante você e perante a sociedade, perante o seu mundo. Né? As suas atitudes traz um reflexo muito sério, né, para esse trabalho. Então, muitos tentam e pouquíssimos têm resultado positivo, e poucos ainda permanecem porque ele é exaustivo. E é assim mesmo, tem que ser assim, tem que ser com dedicação. Você entra dentro de uma faculdade, você sabe que são 5 anos ou que são 6 anos, não importa qual a faculdade, e que você vai ter que labutar bastante, entende? Para você poder chegar até o seu diploma. E quando chegar no seu diploma, ainda tem outros cursos posteriores para você ainda chegar no nível, né, que eles querem, NBO, NBA, NBO, mestrado, doutorado, enfim, todas aquelas coisas, né? Então, eles requerem tudo isso. É bem simples assim, não tem muito. É dedicação mesmo. Não é 24 horas, mas é um compromisso onde eles te fiscalizam 24 horas. Sorria porque você está sendo filmado 24 horas. É bem por aí mesmo. E participam da vida de uma maneira assim cada vez mais presente. Isso é muito gostoso, né? Eu sinto por diversas coisas que acontecem no meu dia a dia e eu sei que eles estão ao meu lado. Então vamos lá. O que devo fazer? Se der certo, muda. Se der errado, se pergunte por que está dando errado. Né? Alguma coisa aconteceu, porque a porta ou a janela é aberta para todos. Tem perigo? Tem que ter cuidado? Tem, muito. Foi o que eu disse. A sua frequência é a porta de acesso à transcomunicação entre o verdadeiro e aquilo que está ao seu lado. É bem por aí, entendeu? Como é a divisão das dimensões? Bom, da onde vêm essas vozes? Então, essas vozes, como eu disse, ela é dividida, nós estamos divididos em 3 planos básicos. Tem mais planos, tá? Então, nós temos o plano terrestre, de quem vive aqui de pé na Terra. O segundo seria dos desencarnados humanos. Eles ficam intermediários, né? Numa interdimensão dentro da própria quase dimensão da nossa. A gente só não consegue enxergá-los. Alguns ainda conseguem. E eles, que comandam todas essas dimensões, ficam fora dessa dimensão. Uma dimensão que eu não sei aonde. Não sei se é 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, não importa. Isso é puro ego, entende? Catalogar uma dimensão falando que está falando com uma dimensão superior que a sua. É simplesmente ponto. Diferente, maior, diferente do que a sua, com capacidade intelectual, moral muito maior do que qualquer habitante aqui no planeta Terra. É bem assim, entendeu? Tem que ser pé no chão, mas muito pé no chão. Muito, muito. Porque não dá para perder o respeito e a credibilidade com eles, tá? Dizer que eu confio neles, eles confiam em mim, não existe ainda. Mas existe, eles acreditam muito em mim, como eu acredito muito neles. A confiança é algo ensinado por eles, que é algo que vem também do ego, né? E a gente fala, eu confio, não confia não. Ainda falta muito para confiar, entendeu? A gente não se confia, então como é que a gente vai... a gente não dá os devido crédito para nós mesmos, como é que não vamos dar crédito de confiança para um invisível, né? Então eu acredito mesmo no trabalho que faço, eles acreditam no trabalho que eles estão fazendo, no conjunto do nosso trabalho. Então existe sim um compromisso firmado para que a coisa dê certo. Há erros dos dois lados, isso sim. Quem erra mais? Eu. Não tem história, né? Eles erram? Erram. Estão vivendo, são seres vivos, porque não têm a capacidade também de errar. Pedem desculpas, entendeu? Tem uma série de argumentos quase muito parecidos com o nosso. Só com o nível de moral e de respeito, dá de 10 a 0.
É, qual é a dimensão deles? Foi o que eu estava explicando. Não sei qual é a dimensão deles, não procuro saber qual é a dimensão deles. Eu sei que eles estão numa dimensão muito além do que a gente possa imaginar. Pode aparecer algum espírito no trabalho? Sim, pode. Depende muito da sua frequência, da sua capacidade e da sua necessidade de ver. Talvez venha para que venha te despertar, talvez venha para te alertar, talvez não venha, mas isso também é uma lição a partir de você não ficar na curiosidade, não haver necessidade de ativar a tecla curiosidade, né, que você ver, você está acessando um eu seu de materialismo, né? Você precisa enxergar, não precisa, você precisa crer. Né? A gente sabe que o Criador existe, não precisamos enxergá-lo, mas a gente vê a criação dele. O caminho é bem por aí mesmo, entendeu? Eles são práticos, eles são objetivos, têm um sentimento puro, trabalham com a emoção em momentos muito especiais, né? A emoção boa, como eles chamam. Né? Eles descartam a emoção negativa. Não é que descartam, eles sabem controlar a emoção negativa, sabem que não faz bem, já passaram por isso. Então, eles têm um grau de vivência muito mais além do que a gente mesmo. Outra pergunta foi que a estação espiritual por meio de projeção mental. Isso foi uma anotação que eu fiz. Eu já visitei a estação, fui convidado a visitar a estação por um processo de indução por música, algumas músicas que eu gosto, que me disparam, né, que me fazem relaxar, e eu fui levado à estação. Né? Eu entrei, as estações existem em todas as cidades espirituais, nessa primeira parte da dimensão, que é uma interdimensão. São prédios redondos, né, grandes, muitos prédios. Eu fui levado no andar 77, ok? Entrei pelo miolo. Imagina um tubo de papel, daquele papel toalha, né? Assim, um monte empilhadinho, só que tudo de vidro, coisa mais linda. E eu entrei pelo meio dele, desci e fui até o andar 77, cheguei na estação. Né? Era só monitor para tudo quanto era lado. Não é o nosso monitor, é um outro tipo de monitor fino. Nós já temos essa tecnologia. Nessa tela ele apresenta sensores e acusam como que você está. Se você está bem, com dor no pé, dor na barriga, se não tem dor, se você está falando a verdade. Acusa tudo, tudo. Não dá para esconder nada. Nada, simplesmente nada. E neste dia, né, que eu estive lá, eu conheci, veio a presença como se fosse um Skype, entendeu? Amigos que já faleceram e que vieram conversar comigo e que foi conectado na casa onde eles estavam, por intermédio de um sistema interno, igualzinho o Skype. Apertaram o botão, foi lá, oi, como é que você tá? Tudo bem? Que saudade, né? E ficamos num maior bate-papo durante alguns minutos. Recentemente um amigo meu faleceu nos Estados Unidos e ele estava na estação, conhecendo a estação junto com o irmão dele, né, que já está lá já há muito tempo. E em uma curiosidade, né, este meu amigo, que eu não vou revelar o nome, ele também foi PX há muito tempo atrás, né? Ele sempre gostou de tecnologia. O irmão dele sempre também gostou de tecnologia, de som, equipamentos, aqueles negócios todos, e a gente não sabia o porquê. E ele está lá, nessa estação, como operador. E o irmão dele faleceu recentemente nos Estados Unidos. Ele não acolheu, não foi ele que acolheu, foi a família já falecida. E ele estava lá, passeando, e no dia que eu estava conversando e sendo projetado, para ele foi isso uma coisa assim surreal. Encantou ele e ajudou ele muito no desenvolvimento dele. E aí, no dia que foi combinado, né, no horário e dia, que tem que ser religioso, ele estava lá, tanto que ele se pronuncia na gravação que foi feita. Né? E foi assim incrível. Eu conheci a estação,
né? E essa estação já foi conhecida já por outras pessoas. Eu tenho um sobrinho que já teve lá, já foi levado lá durante o sono dele várias vezes, e relatando, a gente conversando, não foi por indução nem nada, foi simplesmente por estarmos lá, né? E aí a gente vê a grandeza que é. Existem várias estações, sim, várias estações, todas elas em diversas cidades espirituais, mas todas elas são voltadas para uma única central. Essa central, eu não sei direito onde fica, tá? Eu sei que a origem dela é na região de Sirius, em um planeta que que tem como prioridade, né, a tecnologia, a alta tecnologia. É eles que abastecem praticamente toda a fraternidade, toda a Confederação Galáctica. Vem deles. E é neles que a gente tem contato, que eu tenho contato, né? Então, há algumas vozes que são diferentes, que vêm de longe, né? Aí vou responder agora a pergunta do Leandro com relação ao idioma. Por que português, né? O que acontece? Por que nessas gravações os espíritos que estão lá, os amigos, né, falam em português? Pelo seguinte, para cada região, né, do planeta existe uma central ou várias estações junto com uma central, e essas centrais são comandadas pela central mãe. Quando, e para cada um deles, vamos supor, no Japão tem, no Brasil tem, em Portugal tem, na Espanha, enfim, nos Estados Unidos. Quando eles acessam a mãe, o processo de comunicação, de imagem, de som, ela é decodificada. Então, eles conseguem se entender facilmente por causa desse decodificador. Existe agora no mercado, eu não sei como funciona, um app que você está ouvindo o outro falando inglês, ele já está traduzindo. Então imagina mais ou menos alguma coisa assim, entendeu? Só que a nível interestelar, né? Então nós estamos vendo uma projeção que já existe há trocentos anos e que está trazendo para nós e agora que chegou para nós aqui esse tipo de tecnologia. Então é assim que é feito, né? Eles têm o linguajar deles, o idioma deles, a maneira deles se pronunciarem. Só que dentro da estação ela é gerenciada por um membro, né, dessa estação mãe, que vai gerenciar N outras estações, e ele já se acostumou a falar ao idioma aonde que ele está, né, onde está agrupada essas estações. Então é feito assim, dessa maneira, a ligação. Então quando a gente acessa, né, a gente vai diretamente para a estação onde tem os desencarnados humanos, ok? De lá, se tiver condição dos dois lados, vamos analisar a sua condição, né, moral, a sua condição técnica, a sua condição de vida, a sua condição, enfim, alguma coisa que possa liberar para você, eles autorizam. Mas o outro lado também tem que estar com autorização, tipo o espírito que você está solicitando. Eu quero falar com o Zé, né? Se o Zé estiver pronto para vir para a estação por meio dessa teletransferência e entrar na sua comunicação, com certeza. Se isso for fazer bem para você e não for fazer mal para ele ou fazer bem para ele, eles vão liberar. Se não for fazer bem para nenhum, se tiver problema de algum dos lados, não. Eles vão vir e vão conversar com você por algum motivo, vão te dar alguma explicação. No básico é isso. É difícil dar continuidade? Façam talvez um teste na casa de vocês. Dessa maneira como eu estou colocando, ou depois que eu colocar na prática como funciona, mesmo, né, que até agora é só um bate-papo, bem franco, para que vocês façam sem pergunta, mas se preparem antes. Mas se preparem mesmo, entendeu? Sabendo que você pode ter o sim, pode ter o não. Tem que estar consciente a partir desse momento. Se você acredita em você e quem está junto de você, não importa qual a religião,
se você é católico, seu anjo de guarda, se você é evangélico e que está a fim de entrar no Espírito Santo, se você é de qualquer outra religião, primeira coisa, respeito. Peça permissão ao universo. Peça permissão a quem você acredita. Diz para eles que você está pronta e que você quer, na realidade, e seguir isso não como curioso. Determine. A programação neolinguística, ela ensina você a colocar situações verdadeiras na vida da gente, né? E isso eu aprendi com a minha filha. Eu vou colocar um exemplo para que vocês tenham uma noção. Eu não quero fazer isto. Você colocou o não e fazer isto. Eu não quero, né, tomar um suco de laranja. Eu não quero ir na casa de tal pessoa. E você acaba indo. Eu falei que eu não queria ir, acabei indo. Lógico, você colocou o não lá atrás e colocou ir na casa da pessoa. Então, eles ensinam também assim. Se você não quer aquilo, mostra para mim o que você quer. Eu quero ficar aqui para não ter que ir na casa de tal pessoa. Para não ir na casa de tal pessoa, eu prefiro ficar na minha casa. O universo vai entender. E eles vão entender que você quer ficar na sua casa. Ponto final. É bem assim. Então, aprender a pensar e aprender a pedir faz parte do processo de um transcomunicador. Não é só tecnologia, ela é fria. Entendeu? Eles poderiam nos dar uma chuva de tecnologia e a gente não iria saber fazer nada com tudo isso. Tanto que o homem está aí desesperado, fica apavorado, né, quando vê uma nave espacial e mal sabe que essa nave ela é só uma nave não tripulada e que entra e que sai da atmosfera nossa de uma maneira assim tão frequente quanto e controlada por eles, exclusivamente por eles, né? Quantos mísseis já foram desativados por eles? Quantas interferências que eles dão em vários lugares, né, destruindo satélites, desativando por eles. Eles preservam a mãe natureza, ou o planeta Terra, visto pela sua constituição básica, né, a natureza em si, de uma maneira que nós não conseguimos ainda compreender, porque nós somos destruidores, nós somos bélicos, nós se destruímos e automaticamente queremos levar os outros quando nós somos invejosos, né? Eu não vou me ferrar sozinho, ele vai se ferrar junto comigo. São pensamentos assim que, desculpa, não vai dar certo, né? Não tem propósito de dar certo, né? O transcomunicador, a transcomunicação e também a vida da pessoa, né? Quem pensa dessa maneira. Então, o trabalho que eu faço, que eu venho já aqui desenvolvendo, traz toda uma consciência de várias coisas que eu fui tendo que refazer mesmo, não tive alternativa, porque eu disse sim à situação. Então, se eu disse sim e eu entrei naquela escola, a escola de expansão de consciência, né? E eu aprendi muito com uma pessoa que eu gostaria muito de deixar aqui claro, que me trouxe muito conhecimento, me trouxe muita abertura, que é o Juliano Posati. Nossa, eu sou fã do cara, entendeu? Sigo muita coisa. Até um tempo eu estava já meio bitolado, acabei parando um pouquinho, mas ele traz uma linha de pensar, né, muito lógica, muito verdadeira. Ele, quando faz a parte de interpretação do livro, Pensamento e Vida, ele é muito coerente com a situação. A gente mal sabe ler um livro, mal sabe interpretar um livro, né? Quer dizer, então imagina colocar isso no dia a dia da gente, e a gente querer ser ainda um transcomunicador, né? Falar com espíritos. Para quê e por quê? Nessa eu deixo essa questão para que vocês se perguntem. Para quê e por quê? Usar essa técnica fabulosa, né, que vai mudar muito a vida de muitas pessoas, né? Mas não fazer disso um PABX espiritual. Não vai rolar e vocês vão ser enganados mesmo. As vozes vão vir muito parecidas, vocês vão achar que vão bater o pé, vocês vão estar sendo birrentos, egoístas, né, e não vão estar andando para frente de forma nenhuma. Eu acho que eu deixei aqui uma pequena explicação, né? O canal tá novo ainda, deixa o seu likeinho aí. Primeiro você escuta o vídeo, tá? No final, se você gostar, deixa o seu like.
Não faça isso antes, como as pessoas costumam fazer, porque não é legal. Como é que eu vou falar um gostar se eu não escutei? Esse aqui realmente me ajudou em alguma coisa, agregou em alguma coisa na minha vida. Primeiro escuta, vai até o final. Quando chegar no finalzinho, aí você chega lá e dá o seu like, compartilha se você quiser, se você se sentir seguro para isso. Isso também faz parte do crescimento, né, da gente? No embalo dos outros, vou clicar. Não é bem por aí, não. Tá? Tem que ter consciência daquilo do que a gente faz, porque tem repercussão, tudo tem repercussão. E se você quiser se inscrever também no canal, né, deixar lá o sininho, todas aquelas técnicas, né, bababá, porque vai ter bastante vídeo, né? Já tem mais 2 vídeos aqui sendo preparados, né, de espírito do que foi gravado lá na casa de Francisco, baseado em cima da psicografia, 2 trabalhos. Eu estou apurando porque eles são longos e eu não vou deixar muito cansativo, porque senão também fica um saco também, né? Então eu tenho que respeitar também o tempo de vocês. Mas eu vou ser, como disse, prático e objetivo, né? Ali é aqui isso, olha só o que saiu, né? São mais ou menos em torno de 20 minutos a 30 minutos cada vídeo. Mas é legal. Eu vou deixar na expectativa de vocês, tá bom? Valeu mais uma vez, um super beijo no coração de todos, que Deus nos abençoe agora e sempre. E vamos que vamos.